Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui colocando mais uma vez um vídeo para que a gente possa levar até você alguma mensagem bíblica, especialmente do Evangelho de João, quando nós estamos estudando. E aqueles que estão lendo a palavra de Deus, aqueles que estão iniciando a fé, é importante essa visão do Evangelho de João, especificamente aqui onde nós vamos nos deter hoje, né, que é a base, ou seja, o fundamento principal da obra do Senhor Jesus. Então, seja bem-vindo mais uma vez e vamos ler então. E nós estamos aqui no capítulo 3 agora de João e na segunda sessão, que vai a partir do versículo 16 até o versículo 21. É bem destacado esse texto. Vamos ler então. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra e queremos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor favoreça, Senhor, aplique mais uma vez o teu favor para que possamos aprender e entender quais são, como diz o apóstolo Paulo, insondáveis os teus desígnios, mas revelados, inclusive, de uma forma muito clara pelo Senhor Jesus, o teu Filho amado. Ajuda-nos, Senhor, a ir até Ele, a crer nele e a obedecer a Ele. E a tua palavra está aqui mais uma vez, muito clara, Senhor, para que nós possamos ser salvos dessa situação terrível a qual o ser humano e todos nós fomos contaminados pelo pecado, pela queda, lá no início. Nos ajuda e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, esse texto ele é extraordinário, muito esclarecedor. O que nós vamos falar aqui não vai, de forma alguma, esgotar, ou seja, praticamente muito pouco, mas também é o tudo. É tão pouco, mas é tudo, porque ele está resumido aqui em pouquíssimas palavras aquilo que é necessário para todo ser humano crer, no caso aqui, no Filho de Deus. Bem, nós podemos ver então nessa sessão especial do Evangelho de João que nós temos aqui a descrição do amor de Deus pela sua criação, a sua obra sacrificial, como a única e perfeita justiça de Deus, pagando a nossa culpa, nosso pecado, e apagando, inclusive, os pecados, fazendo do ser humano pecador uma nova criatura e o seu propósito eterno. São essas as bases, né, que nós queremos
tratar aqui. E a primeira coisa que nós vemos é que o Evangelho de João diz no verso 16 aí, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Bem, esse amou o mundo não significa que Deus amou, não é, ao mundo do jeito em que o mundo é, ou seja, o mundo aqui é definido como a criação mais importante que Deus fez, que são os seres humanos. A Bíblia diz que os seres humanos, ou seja, o homem e a mulher, foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora, esse amor aos seres humanos, ao mundo, que está aqui como o mundo, não significa que Deus amou o mundo, ou seja, os seres humanos, da maneira que eles são. Mas foi exatamente por causa dessa miserabilidade do ser humano que Deus percebeu essa situação, ou seja, percebeu do ponto de vista de que ele sabe a tragédia em que o ser humano se envolveu desde a criação, né, a queda, e aí o ser humano vive de uma forma totalmente separada de Deus e já condenada por causa do pecado. Então, Deus amou o mundo, ele não amou os seres humanos da maneira que eles são, mas ele os amou para que eles pudessem sair exatamente dessa situação. Né? Então, é bem claro isso, e às vezes muita gente não se atém a isso. Deus amou o mundo do jeito que ele é, não. Deus amou o mundo para que ele pudesse sair desse estado miserável ao qual ele está aí, está condenado, inclusive no texto que nós vemos. Então, para amar dessa maneira, e por isso que João diz amou de tal maneira, né? Essa tal maneira significa que ele amou de uma forma completamente diferente de nós amamos. Os seres humanos, de certa maneira, amam e tem no seu amor, né, aquela intenção que é caída. Né? Esse amor, existem interesses pessoais. Agora, o amor de Deus, aos quais, inclusive, deve impactar aqueles que creem no Senhor Jesus, é um amor desprovido disso, desprovido desse egoísmo, desses interesses particulares. Né? Veja que o Evangelho aqui ele é extraordinário. Isso nós estamos apenas resumindo, não dá para a gente falar tudo, né? E, aliás, tudo nós não vamos conhecer completamente, né? Agora, a vida daqueles que são impactados e que creem em Jesus, eles conseguem, inclusive, amar de uma forma diferente. Talvez, e creio que, lógico, não como o próprio Deus amou, não é? Para, inclusive, mandar o seu filho entregar, e ele mesmo, o próprio Deus, estava encarnado no filho para ser sacrificado para que nós, os seres humanos, pudéssemos crer nele, ser libertos da condenação eterna. Esse amor, na verdade, é um amor que nós, o próprio Paulo, por exemplo, diz que excede, ultrapassa a nossa capacidade, mas os salvos em Cristo, eles conseguem ver isso e conseguem ser transformados, e esse amor, ele, na verdade, tem um viés que é um amor chamado ágape, um amor altruísta, um amor que não tem interesse próprio, é um amor para que o outro seja, na verdade, edificado, seja beneficiado, receba os benesses dessa relação. Então, esse amor de Deus aqui ao mundo, perceba, repito mais uma vez, é um amor que faz com que o mundo seja reconhecido como necessitado completamente de salvação. E não um amor da maneira, né, estática que o ser humano está condenado. Bem, então ele vai falar aí, nesse verso 16, a base, em poucas palavras, é a base
da boa notícia do Evangelho, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse não pereça, para todo aquele que nele crê, não significa que apenas você crendo na religião, ou seja, você pode olhar, por exemplo, para o nosso país, o Brasil, ou até em todos os outros países, você vai perceber que quando existe uma influência cristã, as pessoas dizem que creem em Deus, né? Não é essa crença na religião, não é essa crença na instituição, né? Não é, inclusive, uma crença influenciado pela fé das outras pessoas, mas é uma confiança, uma fé naquilo que Jesus fez, naquilo que ele é, inclusive. Então, essa fé vai fazer com que as pessoas que creem de fato sejam transformadas. E a gente vai perceber na continuação que vai ter que existir, e o existe, não que tenha que existir, mas vai acontecer essa transformação naqueles que realmente creem, que entregam suas vidas ao Senhor e fazem dele o Senhor da vida delas. Né? Então, essa segunda parte, onde ele fala, para que tudo aquele que nele crê não pereça, você não seja condenado, não seja afastado eternamente de Deus. Muita gente tem usado o evangelho para que seus interesses pessoais, o seu sucesso, inclusive financeiro, seja estabelecido. Eles querem, às vezes, fazer com que o evangelho se transforme algo que venha a trazer benefícios aqui para este mundo. Veja que absurdo que a gente poderia entender, é muito fácil de entender. Jesus não ia descer da sua posição, se tornar um homem, se humilhar, para que você, por exemplo, trocasse figurinha, você desse dinheiro para enriquecer aqui na Terra. Isso é algo muito pequeno. Né? É um absurdo, qualquer criança pode entender isso. Nós temos uma alma, e essa alma vai ressuscitar quando o nosso corpo se dissolver, quando nós morrermos aqui fisicamente. Em algum momento, Jesus disse que ele vai voltar, e ele não vai voltar apenas para aqueles que estão aqui vivos na Terra, mas aqueles também que já partiram, e a alma deles está com ele. Então, vai acontecer uma transformação. Essas pessoas vão também, que já morreram fisicamente, serão ressuscitadas. A sua alma não vai morrer, e mesmo aqueles que estiverem condenados, eles também ressuscitarão. E naquele dia, o Apocalipse diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Uma grande parte que se negou a Cristo, que ficou indiferente ao evangelho dele, vai se dobrar também, mas vai se dobrar para confessar o nome dele, mas vai ser condenado, não para adorar a Deus, não para assim, entregar a vida a eles, não para fazer com que Jesus seja o Senhor da vida deles, mas eles serão condenados. Então, Cristo veio não para você ficar rico, não para você ter benesses aqui nessa terra, e viver uma boa vida. Ele mesmo, se fosse assim, ele não teria falado, né? Vocês terão aflições nessa terra. E especialmente os cristãos, aqueles que creem nele, serão odiados desse mundo, serão perseguidos, inclusive, nesse mundo. Então, essa passagem aqui nesse mundo, veja, é bem rápida. Agora, a vida eterna é que é o mais importante, porque é eterna, não acaba. Então, foi para isso exatamente que Jesus veio, e aquele que crê nele, ele veio para isso, para que aquele que crê nele não pereça na eternidade, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna já começa a ser jubilosa a partir aqui, dessa terra, não é? O nosso corpo pode sofrer, mas a nossa alma está sendo impactada pelo poder
dessa vida eterna, a qual Jesus veio para demonstrar isso. E na continuação, vamos aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja bem, Jesus, ele não, esse termo aqui, julgasse, ele tem um sentido de condenação. Não, como Jesus não veio como um juiz. Ele mesmo diz, ele veio como servo, né? Ele serviu, e foi para a cruz, inclusive para servir, de salvação, de justiça ao próprio Deus, para que nós fôssemos salvos. Então ele diz que, João diz, ele não veio, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, nós podemos dizer assim, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Não todo mundo, mas, voltamos lá para o versículo 16, mas para todos aqueles que creem nele, né? E esses serão salvos e não serão condenados. Aí no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Veja bem, que o mundo já está julgado, ou seja, já está condenado, né? O sentido aqui é condenado. O mundo está condenado porque caiu, teve a queda lá e não consegue sair dessa queda, a não ser por meio do sacrifício, do pagamento da sua culpa. Todos nós somos pecadores, todos os seres humanos nascem em pecado, e eles têm uma culpa diante de Deus. Essa culpa, exatamente, foi essa culpa que Jesus veio nos livrar dela, porque nós merecemos a justiça, e tem que existir justiça. Deus criou todas as coisas de forma justa e perfeita, e existe uma ordem, existe justiça. A justiça dele não pode ser quebrada, e nós quebramos com o nosso pecado. Então, como é que nós vamos pagar isso? Nós não conseguimos pagar, porque nos tornamos pecadores, contaminados, não conseguimos sair dessa situação. Agora, ele veio exatamente para pagar isso por nós. Ele foi para a cruz para que a nossa culpa diante do Pai, do Pai eterno, ele pagasse. Foi exatamente por isso que ele foi para a cruz e recebeu ali o pecado nosso na cruz e sofreu ali para que a nossa culpa fosse paga. E aí, então, veja bem, e continuando aqui, então, para que o mundo fosse salvo, ou seja, aqueles que creem nele. E agora 18, quem nele crê não é julgado, ou seja, quem nele crê não está condenado, não é condenado. O que não crê já está julgado, ou seja, já está condenado. Ele repete isso mais uma vez, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê na salvação de Deus, não crê na justiça de Deus, não crê nessa obra de Cristo. E aí, no 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja bem que Jesus se manifestou a justiça, manifestou a misericórdia, o amor, e agora os homens continuam deliberadamente amando os seus próprios pecados. E veja que nós começamos a perceber aqui que Jesus veio exatamente para fazer uma separação. Nós percebemos que existem dois grupos agora, os crédulos e os incrédulos. Não vou falar crentes aqui porque faz uma inferência aqui com alguém que fala de religião aqui, né? Mas os crédulos, os crentes em Cristo, eles são separados, eles têm um grupo, eles são, podemos dizer, aquele que é chamado de igreja invisível. Nós não sabemos onde eles estão, mas eles estão por aí. E esses crédulos, eles são separados, eles não... Existem, então, dois grupos agora. Jesus veio exatamente para fazer isso, e ele falou isso, e eu vim para fazer separação, para fazer divisão. E esses que não creem, então, continuam deliberadamente amando as suas obras, amando os seus pecados, né?
E a condenação continua sobre eles. Então, o verso 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, essas pessoas que continuam fazendo aqueles seus pecados, que continuam separados de Deus, que não amam a luz, não amam a Jesus, e o que acontece com eles? Eles não querem se aproximar da luz. Por quê? Porque não querem que as suas obras sejam vistas. Eles querem continuar pecando, eles querem continuar num estado de separação de Deus, e as suas obras, eles não querem que ninguém fale nada. Eles querem, mesmo já revelado a salvação, revelado que essas obras são malignas, mas eles amam e eles não querem que ninguém fale. Não é? Então, essa arguição aí, na verdade, é isso aí, né? As pessoas não querem que as suas obras, a sua prática seja condenada, embora já esteja condenado por Deus, e eles vão sofrer a condenação e a vida eterna, a vida eterna no inferno. E aí, no final, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Olha só, porque feitas em Deus. Basicamente, aqui, aquele que ama a verdade, que luta pela verdade, ele vai se aproximar do Senhor, vai, ele vai querer que as suas obras sejam vistas, não do ponto de vista de que se orgulha delas, não de que, do ponto de vista de que existe um exibicionismo, mas para que as pessoas possam ver que essas obras foram feitas em Deus, e por Deus é que veio essas boas obras na vida dessas pessoas. Então elas querem que as pessoas também enxerguem isso e saiam da escravidão do pecado, porque existe uma condenação, e enquanto estivermos aqui, existe essa oportunidade de salvação. Agora, quando Jesus voltar, ele vai voltar como juiz, né? Ele não vai voltar mais como um servo, porque ele já deu todos já fez todas as ações que são necessárias, e ações maravilhosas, como o próprio sacrifício dele na cruz do Calvário, para que eu e você possamos crer nele, entregar nossa vida a ele e sermos transformados dia a dia para boas obras, embora não sejam nossas obras que salvam, mas a fé em Jesus e na sua obra, no seu sacrifício, que foi aceita pelo Pai, que nos salva. Mas quando nós cremos nele, nós amamos a ele e obedecemos a ele, nossas obras vão mudar automaticamente. Então, nós fechamos por aqui essa parte, e aí nos próximos estudos vamos tratar dos nossos estudos de João, e aí vamos aí ver outro testemunho de João Batista. Então, continue aí com Deus, Deus abençoe você, continue lendo sua Bíblia, continue buscando a Deus e cresça no conhecimento do Senhor, e você vai ver que as suas obras vão mudar. Fique com Deus.